Bom dia, meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aqui no Brasil e também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez, primeiramente agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. E depois, pedir que vocês continuem me ajudando, continuem me dando essa força. Essa força de vocês me ajuda muito. Peço que vocês continuem dando um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho, mostrar para mais pessoas. Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar, me dá essa honra de ser um dos meus inscritos. Eu agradeço muito, muito mesmo, agradeço de coração. E qualquer irmão que desejar ter um dedo de prosa comigo, eu fico muito feliz. É só vocês deixar nos comentários aí que quer falar comigo, tá bom? Eu deixo aí o número do meu WhatsApp. Também, se algum irmão desejar me fazer uma pergunta sobre a palavra de Deus ou sobre as testemunhas de Jeová, quem sabe eu posso responder. E aqui, até mesmo o irmão que não concorda comigo, ele pode me questionar. Aqui você tem toda a liberdade de questionar o que eu falo. Você não tem que empurrar a goela abaixo aqui o que eu falo, não. Eu não sou o dono da verdade. Eu posso errar e posso estar errado. E você me questionando, você pode até me ajudar a corrigir um erro meu, tá bom? Eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários, porque os comentários são muito bons. Os comentários mostram, até onde o trabalho da gente está indo, Mas não precisa comentar só que gostou, não. Se você não tiver gostado também do vídeo, pode comentar que não gostou. Quantas pessoas aqui já comentaram que não gostou do meu trabalho? Muitos já comentaram aqui. E eu não vou brigar com ninguém, não. Ninguém é obrigado a gostar, não. Eu não vou agradar todo mundo, não. É evidente que eu vou agradar alguns e desagradar outros. Então, aqueles que gostaram, ótimo. Os que não gostaram também, é um direito deles. Então, pode comentar que não gostou, tá bom? Meus irmãos, eu quero iniciar o meu vídeo aqui hoje fazendo uma pergunta. Me responda com toda sinceridade. A organização das Testemunhas de Jeová é uma organização de Deus? É? Olha, eu posso afirmar para vocês com toda certeza que essa organização das Testemunhas de Jeová não é uma organização de Deus. E eu posso afirmar isso por vários motivos. Olha, preste atenção aqui. No livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha, e o evangelho que as testemunhas de Jeová pregam não tem nada a ver com o evangelho que os apóstolos pregaram. Mas nada a ver com o evangelho que os apóstolos pregaram. Por exemplo, eu vou fazer um desafio para vocês aqui. Me mostra um texto bíblico onde os apóstolos diziam que a terra vai ser transformada num paraíso. Me mostre pelo menos umzinho assim, um texto, onde algum apóstolo pregou que a terra vai ser transformada no paraíso. Preste atenção aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Paulo mostrou que os apóstolos, eles ali, todos os apóstolos, invocavam o nome do Senhor Jesus. Os apóstolos invocavam o nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, as testemunhas de Jeová invocam o nome de um Jeová inventado por um clérigo católico no século XII depois de Cristo. Esse é o Deus das testemunhas de Jeová. Um Deus que um clérigo católico inventou no século XII depois de Cristo. Agora, outra coisa muito importante aqui.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus diz que não devemos odiar nem sequer os nossos inimigos. Nós não devemos odiar nem mesmo os nossos inimigos. Que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Só assim podemos ser filhos de Deus. Viram? Agora, ao contrário disso, ao contrário dessa ordem de Jesus, a organização das Testemunhas de Jeová incentiva o ódio entre as Testemunhas de Jeová e as pessoas que saem de lá, até mesmo de parentes de primeiro grau, como pais e filhos, avós e netos, assim por diante. Veja, por exemplo, aqui, meus irmãos, as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 10. Aqui Jesus está dando apoio às palavras de Moisés em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Veja, aqui Jesus disse assim, preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Quem maldisser, ou seja, maltratar seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Viram, meus irmãos? Viram? Agora, também, meus irmãos, outro ponto muito interessante aqui. Eu gostaria de saber onde na Bíblia diz que Deus criou uma organização com autoridade para julgar outros. As Testemunhas de Jeová gostam de fazer julgamento dos outros, né? Eles gostam de julgar outros. Mas veja, o próprio Jesus disse para a gente não julgar uns aos outros. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Viram? Mateus, capítulo 7, versículo 1. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Agora, a organização das Testemunhas de Jeová está cheia de juízes julgando os outros e juízes semi-analfabetos. Tem juiz ali que mal sabe assinar o nome, mal sabe rabiscar o nome e está ali julgando os outros. Pessoas totalmente despreparadas para julgar. Agora, tem outro ponto muito interessante aqui que eu gostaria de raciocinar com vocês. Eu gostaria de saber onde na Bíblia diz que Deus designou profetas. Onde que Deus designou profetas para profetizar o tempo do fim. Sendo que nem mesmo Jesus arriscou a dar uma data, a fazer uma previsão para o tempo do fim. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, ali mostra que quando os discípulos ali interrogaram Jesus sobre o tempo do fim, Jesus disse, acerca daquela hora, nem o Filho, nem os anjos, nem o Pai, aliás, nem o Filho, nem os anjos sabem, apenas o Pai, apenas Deus, apenas o nosso Criador é que sabia o dia que virá o fim. Nem Jesus quis arriscar uma data. E os profetas da torre de vigia fizeram várias previsões. Olha aqui, preste atenção aqui. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 16, Jesus disse que a lei e os profetas só vigoraram até João Batista. Então quer dizer que depois de João Batista para cá, nós não temos que seguir mais aquelas leis esdrúxulas, aquelas leis mosaicas, e nem tampouco existe profetas de João Batista para cá.
Agora veja também, meus irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, aqui o apóstolo Paulo escreveu assim, diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, aqui o apóstolo Paulo mostrou que no passado Deus falou de muitas maneiras. Entre essas muitas maneiras, Deus nos falou por meio dos profetas. Mas atualmente Deus nos fala por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem Deus entregou todas as coisas, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus nos fala hoje por meio de Jesus Cristo. Deus não nos fala mais por meio de profetas. Então, portanto, não existe profetas atualmente. E veja, e esses caras, esses profetas da torre de vigia, já profetizaram o fim do mundo uma infinidade de vezes. Olha aqui, ó. Eles profetizaram para 1914, falhou. Profetizaram para 1925, falhou. Profetizaram para 1975, falhou. Profetizaram para quando a ONU declarasse a paz, a ONU não declarou paz, falhou. Profetizaram para o século XX, o século XX já se foi. E quem que não se lembra da famosa geração, a geração de 1914, que não passaria até que viesse o Armagedon? E essa geração passou. Até que eles agora tiveram que inventar uma nova geração, uma geração sobreposta, tão confusa que nem eles mesmos sabem explicar o que é essa geração sobreposta. Veja, meus irmãos. No entanto, nada do que esses caras da torre de vigia profetizaram aconteceu. Viram, meus irmãos? Então, diante de tantas falsas profecias, diante de tantas mentiras, a conclusão que eu posso chegar é que essa organização não é uma organização de Deus. Essa organização, ela nunca foi e nunca será uma organização de Deus, pois trata-se de uma organização de falsos profetas. Isso. E em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 ao 22, ali diz que falso profeta tem que ser morto. Falso profeta tem que ser morto. Então, meus irmãos, a verdade passou muito, muito, muito longe dessa organização. Essa organização das Testemunhas de Jeová, ela não tem nada de verdade nela. A verdade passou longe, mas muito longe dela. Agora, o que eu acho muito triste, é que ainda existe pessoas que ainda caem nessa lábia, né? Ainda cai na lábia dessa organização, desse povo, dessa maldita organização. Ainda existe pessoas que ainda caem nessa lábia deles, né? Mas eles não perdem por esperar. Eles não perdem por esperar a volta de Cristo. Eu quero ver que contas que eles vão ter que prestar para Jesus Cristo, porque eles não gostam de Jesus Cristo. Eles odeiam Jesus Cristo. Eu quero ver, né? Quando Jesus chama todos ali na presença dele, né? Para prestar contas. Eu quero ver
Aí eu quero ver, né? Eu quero ver o que eles vão dizer para Jesus. Eles não perdem por esperar. Aguarde, aguarde que o dia de vocês vai chegar. Jesus está voltando. Não, vocês não perdem por esperar.